dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Isaías, capítulo 31. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e depende da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos. Palavra dura, né? Palavra forte, mas essa é a palavra que o Senhor está nos dando nessa manhã, que é inútil você confiar no Egito. O Egito aqui representa o quê? O mundo, as pessoas são sem Deus. Aqui, se você for ler o capítulo 30, ele vai falar exatamente de uma aliança que Israel fez que Judá fez com o Egito. Judá foi buscar ajuda no Egito, foi fazer uma aliança com o Egito, em vez de se voltar para Deus, em vez de buscar Deus, em vez de se arrepender dos seus pecados, das coisas erradas que eles iam fazendo, eles foram ainda fazer mais coisa errada ainda. Buscar aliança com um país pagão, buscar aliança, não é, com o inimigo, vamos dizer assim, e desconsiderando Deus. E aqui ele comete um dos maiores erros, né, que ele poderia ter cometido, além dos muitos que já tinham cometido, porque esse apoio militar, né, que ele foi buscar na nação errada, trouxe mais consequência para ele. E nós podemos aprender algumas lições importantíssimas para nós aqui nesse texto. A primeira dela é que confiar em seres humanos, em vez de confiar em Deus, é uma grande cilada. Confiar em seres humanos em vez de confiar em Deus é uma enrascada. Então, se você já confiou, você já deve saber que não deu certo. E se você ainda confia em seres humanos no lugar de confiar em Deus, você está caminhando para o abismo. Porque o ser humano é falho, o ser humano é muito infiel, ele é desleal e, na maioria das vezes, não tem nenhum compromisso conosco quando as coisas pioram para o nosso lado. A maioria das vezes, a gente tem muitos amigos quando nós estamos bem, quando nós estamos financeiramente com dinheiro, né? Mas quando você está lá no fundo do poço, são pouquíssimas pessoas que estão do seu lado, que te estendem a mão. Mas Deus não, Deus te vê no fundo do poço, Deus te põe, né, fora desse poço. Deus estende a mão no maior abismo que você possa estar. Então, não espere no ser humano, espere em Deus. Confia em Deus em vez de confiar em homens. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é: se arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, inclusive a sua dificuldade de confiar nele, de entregar todas as coisas para ele. Faça consertos, busque em Deus o que está errado, o que Deus está querendo te mostrar com toda essa situação de peleja, de luta que você está vivendo. É uma correção, é uma disciplina, ou é simplesmente uma aprovação? Deus está provando a sua fé. Há uma diferença entre uma coisa e outra, mas nós precisamos saber, nós precisamos ter discernimento espiritual do que nós estamos vivendo. Busque o discernimento espiritual da situação, para que você possa saber como agir nela, não é? Se a necessidade é de pedir perdão, peça, faça conserto. Se a necessidade é de permanecer firme, perseverando na fé, permaneça. Então, é uma outra lição que a gente aprende aqui. E a outra lição que a gente também pode aprender aqui é que Deus não vai deixar isso barato, né? Deus fica irado. Deus, aqui fala que Deus trará um castigo, não só sobre quem ajuda, como os que for ajudado. Não adianta você se juntar a pessoas do mundo, não adianta você se juntar a pessoas perversas, erradas, e buscar apoio nelas ou apoiá-las, porque Deus não está nisso e Deus trará uma disciplina sobre isso. A gente vê que Israel, que Judá sofreu muito por causa dessas teimosias que eles tiveram, né? Então vamos nos atentar para isso. Nós precisamos estar com o Senhor, confiar no Senhor, andar com Ele, né? E caminhar sempre direcionado por Ele. Às vezes a gente precisa de ajuda e às vezes a gente pode buscar ajuda, mas na pessoa certa, no profeta de Deus, no homem de Deus, na mulher de Deus, ele pode usar sim pessoas para te ajudar, mas não pessoas erradas, não pessoas que não têm Deus, não pessoas que não têm temor de Deus, porque isso aí não dá certo, né? É apropriado sim a gente buscar ajuda diante de um problema, mas nós temos que entender que nós jamais podemos ignorar Deus e também jamais podemos ignorar os instrumentos que ele usa para nos abençoar, porque não é qualquer coisa.
ajuda. Adianta você ir no macumbeiro, mandar fazer macumba, pedir um macumbeiro para fazer macumba para te ajudar, porque essa ajuda não vem de Deus, ela vem do diabo. E ela vai ter consequência na sua vida. Então, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.